Olá! E aí que nas últimas semanas o Booktube esteve em polvorosa por conta de uma treta gigantesca envolvendo as eleições presidenciais aqui no Brasil e aquela booktuber que provavelmente é a mais conhecida por aqui. E aí o que aconteceu foi que os seguidores dessa famosa booktuber começaram a se incomodar com o silêncio dela, com a falta de posicionamento dela sobre as questões políticas e eleitorais, né? As eleições que foram tão polarizadas, as pessoas começaram a sentir falta de ela se posicionar em prol de um ou de outro candidato e aí começaram a questioná-la sobre isso. Mas assim, no começo as pessoas realmente estavam perguntando de boas, sem julgamentos, elas só queriam mesmo entender a posição, o que essa pessoa achava. Só que o que aconteceu foi que ela não apenas não respondeu nada, se manteve calada, como ela começou a apagar os comentários questionando sobre política e, pior ainda, a bloquear as pessoas que estavam comentando. E aí, obviamente, depois dessa postura um tanto quanto autoritária, a galera começou a pegar ranço e começou a vasculhar os likes e os comentários, enfim, a vida da pessoa na internet. E começaram a surgir evidências de que ela supostamente apoia aquela deputada maluca que quer censurar os professores. E aí, senhoras e senhores, o circo estava armado. Neste vídeo não vamos trabalhar com a menção de nomes para evitar o famoso processinho, mas provavelmente você já captou de quem que eu tô falando, né? Mas o que me inspirou e me motivou de verdade a gravar esse vídeo foi uma pergunta que deixaram nos stories, aqueles stories de pergunta do Yuri, do Livrada, que era a pergunta assim: Yuri, minha booktuber favorita é bolsominion, e agora, o que eu faço? E eu confesso que essa pergunta bugou um pouco a minha cabeça e eu tenho umas coisinhas a falar sobre esse assunto. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que se a sua booktuber ou seu booktuber favorito tem um posicionamento, tem um comportamento, tem atitudes com as quais você não concorda, você tem que se lembrar que você sempre é livre para deixar de seguir. Quando a Dita Cuja começou a fazer vídeos sobre livros, isso aqui era tudo mato, a gente sabe. Porém, hoje em dia, o que não falta são dezenas de pessoas incríveis produzindo conteúdo muito rico e muito vasto sobre literatura aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, pessoas com uma formação muito mais sólida, que tem um viés mais crítico a falar sobre livros, que não se limita a apenas fazer comentários sobre a leitura. Então, assim, a gente tem sim muita opção legal, a gente tem muitos booktubers bons. A gente não precisa consumir conteúdo de pessoas que não nos agradem. É claro que eu não estou dizendo que você tem que concordar com absolutamente tudo que as pessoas que você segue nas mídias sociais falam ou fazem ou pensam. Pelo contrário, sempre vai haver algum ponto de divergência, você sempre vai discordar em algum ponto das pessoas que você acompanha. E isso é bom, porque isso é a pluralidade de ideias, né? Isso que faz a gente começar a formar a nossa própria opinião. Mas a questão é que as pessoas que produzem conteúdo para a internet, elas têm que estar abertas ao diálogo. Então me desculpa, mas se a pessoa ela só quer ouvir elogios, se ela não está disposta a conversar, se ela não quer debater ideias, nem ouvir argumentos contrários ao que ela pensa, se ela simplesmente apaga comentários e bloqueia pessoas que fazem comentários com os quais ela não concorda, silencia essas pessoas e as trata como se fossem detratores que devem ser eliminados, me desculpa, mas eu realmente não acho que você devia dar audiência para essa pessoa. Porque, querendo ou não, quando a gente assiste a um vídeo, quando a gente segue nas mídias sociais, quando a gente compra um livro pelo link da Amazon da pessoa, a gente está contribuindo para ela ganhar popularidade, para ela ganhar notoriedade e também para ela lucrar financeiramente.
uma vez que ela vai poder receber livros, ser convidada para eventos, ganhar dinheiro com comissão e com publi editorial. Então, de certa forma, a gente compactua com esse tipo de coisa. E eu não me sinto minimamente confortável em indiretamente dar dinheiro para uma pessoa que está totalmente fechada a qualquer tipo de diálogo saudável, que claramente não conseguem respeitar a opinião dos outros e que querem silenciar qualquer pessoa que pense algo diferente dela ou que a questione. Então, o meu primeiro conselho é: se a sua booktuber favorita é bolsominion e isso te incomoda, desapega, para de seguir e vem conhecer os inúmeros booktubers legais e com conteúdo super bacana que tem por aqui. E o segundo ponto que eu preciso comentar sobre essa treta toda é que eu tenho visto agora uma galera isentona com um discurso muito assim: porque canal literário e blog literário tem que falar sobre livros, não tem que ficar se metendo em polêmica. Ou então aquele famoso: não, porque eu falo de literatura, eu não falo de política. E euzinha acho que literatura também é política, que literatura também é resistência e que literatura é sim uma maneira de se fazer uma revolução. Eu acho que não dá pra você destacar e falar, tipo, só de literatura, só da arte pela arte, da história pela história e ignorar todo o contexto histórico, social, político em que aquela obra foi produzida, né? Tipo, eu vou deixar o mundo desabando lá fora, não vou falar sobre política, não vou falar sobre temas controversos, eu só vou falar sobre o lado bonito da literatura. Isso não existe, sabe? E honestamente, eu acho que se for pra você ler 100 livros por ano e ainda assim você não conseguir formar uma opinião política, ainda assim você não conseguir debater ideias racionalmente e ainda assim você não conseguir pensar criticamente, eu não sei por que você tá lendo 100 livros por ano. Eu acho que a gente tem que se posicionar sim, porque não é de cima do muro que a gente consegue mudar o mundo. E eu acho que fazer literatura, consumir literatura e falar sobre literatura, além de ser um ato de rebeldia em uma sociedade como a nossa que não dá a mínima para cultura e para educação, também é a nossa maneira de tentar mudar o mundo, pelo menos um pouquinho. E o meu professor maravilhoso me deu um conselho muito simples e muito incrível depois das eleições, que foi: escreve. Eu achei isso ótimo, porque também dá para fazer uma revolução por meio de palavras, também dá para fazer uma revolução por meio de ideias. Se você tá com medo nesse momento, e eu também tô, leia. Leia muito. Exerça o pensamento crítico nas suas leituras. Cuide bem do tipo de leitura que você vai escolher daqui pra frente. Leia mulheres, leia autores negros, fuja um pouquinho do cânone, fuja do senso comum. Resista. Agora, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa falar sobre política, a gente precisa falar sobre a nossa sociedade, sobre os nossos problemas. A gente não pode se calar. E eu pretendo cada vez mais trazer esses conteúdos mais políticos, por assim dizer, aqui pro canal, porque eu acho que pelo menos nos próximos 4 anos a gente vai precisar disso para seguir em frente. Se você gostou do vídeo, se achou que ele te ajudou de alguma maneira, me dá aquele like, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo por aqui e muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!